Que alegria poder te receber na casa da padroeira do estado de Minas Gerais. No colo da Mãe Piedade, nós encontramos a força para recomeçar. Que a palavra de Deus, neste momento de contemplação, de oração, neste momento que você se oportuniza ganhar tempo. A gente perde tempo e nunca é suficiente, brigamos com o tempo. Ganhar tempo. Que a palavra de Deus te seja em sua vida, a palavra que ecoa no coração de Maria. Estamos unidos a esse imaculado coração, nele nossa salvação. Ela te seja a fonte da restauração das forças necessárias. Que bom poder te receber aqui nesta casa de tanto aconchego. Do alto da Serra da Piedade, invoco as bênçãos e graças mais necessárias sobre a sua vida, para que o Senhor te confirme. Confirme os desejos do seu coração. Que o Senhor Deus conceda-te as graças mais necessárias. Confirme em sua família as bênçãos de saúde e paz. Ó Senhor Deus, manda teu Espírito. O Espírito que tudo em nós é capaz de transformar. O Espírito cuja luz que acode dissipa as trevas de nossos corações. Espírito Santo de amor. O Espírito que é quem nos ensina, o Espírito que é quem recorda em nós, que dá de novo ao nosso coração a palavra do Cristo, palavra da verdade. A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Sois luz da luz, vida da nossa vida, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Vinde, Espírito Santo, vinde aquecer, vinde iluminar. Que bom que a chama do amor de Deus agora aqueça o seu coração. Com ânimo e com coragem, iniciamos mais uma Lectio Divina, tempo da graça de Deus. Hoje estamos no 29º domingo do tempo comum. Este tempo da igreja, sobre a meditação do mistério de Cristo, cujo anúncio é uma boa nova, que se atualiza na realidade de todos os tempos e de todos os lugares. Isaías 53, 10 a 11 é o primeiro dos textos. Aqui nós estamos num dos cânticos do servo sofredor, esta figura mais ou menos misteriosa que tem uma função vicária. Toma em si vicários, aquele que está no lugar de os pecados do povo. O que ecoa a primeira leitura é o Salmo 32. Reta é a palavra do Senhor, tudo que ele faz merece fé. O Senhor pousa sobre nós o seu olhar. Nós que o tememos, que confiamos em seu amor. É no Senhor que nós esperamos confiantes. Ele é nosso auxílio, proteção. Segunda leitura, carta aos Hebreus. Uma grande hermenêutica das escrituras veterotestamentárias. O autor da carta aos Hebreus faz perceber como o Antigo Testamento prepara o Novo. Como o Antigo Testamento está tudo patente no Novo. Está tudo latente no Novo. Se faz ver, esclarecido. E como o Novo Testamento está todo patente no Antigo. Nas sombras, dos ritos, de todo o processo do povo de Deus, há um amadurecimento de consciência que deságua na plenitude da revelação, Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. E depois no Evangelho, estamos no capítulo 10, versículo 35 a 45, na forma mais longa. Jesus é interpelado pelos filhos do trovão: Mestre, faça-nos o que vamos te pedir. Que quereis que eu vos faça? Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Prepare-se, disponha-se, clame pela intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade para este nosso momento de encontro com a palavra de Deus. Pois bem, Isaías 53, versículo 10 a 11. Sim, o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Se entregar sua vida como expiação, ele há de ver uma longa descendência. E a vontade do Senhor triunfará em suas mãos. Pelo empenho da sua vida, ele há de ver a luz e será saciado em seu conhecimento. O meu justo servo há de justificar a muitos, pois ele mesmo carregará os seus pecados. Bom, já começamos com um paradoxo. Este desígnio embaraçoso. Versículo 10. O Senhor
quis esmagá-lo. Como é que o Senhor pode ter um desígnio para alguém, quem quer que seja, de esmagamento e de laceração? Aqui, claro, evidentemente, nós sempre temos que ver a Escritura não a partir dos versículos isolados, mas procurando ver em cada versículo uma comunicação profunda. O que a Dei Verbum chama, esse é um dos critérios para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, o sentido unitário da fé. Um sentido unitário. Ao mesmo tempo também alerta a Dei Verbum que é preciso ler as Escrituras na tradição da Igreja. É a Igreja quem vai ajudar a ter uma interpretação correta das Sagradas Escrituras. E também diz a Dei Verbum, a analogia da fé. Como é que cada versículo aponta para uma realidade que só é plenamente cumprida em Jesus Cristo. Bom, comecemos então um pouco na ordem inversa. Sem fazer uma análise aqui no primeiro momento desta analogia da fé, sem fazer uma análise aqui de perceber em que medida este texto aponta para o Cristo, vamos nos ater a isso. Aqui vemos algo que humanamente tem a nos ensinar. O sofrimento que se experimenta com propósito, ele é redentor. Quando nós sofremos, nos despindo da pele do ressentimento, quando nós atravessamos sofrimentos sem aquela ilusão de que a vida nos deve alguma coisa, quando nós percebemos os desafios e nas contradições da existência uma oportunidade de crescer, a gente amadurece. E o sofrimento não se torna para nós um lugar de amargura, mas uma fonte de bons conselhos. Como um sofrimento, uma perda, uma dor pode nos aconselhar. Isso nos redime, nos resgata. A gente fica às vezes meio iludido, confundido com o conceito ilusório de nós mesmos, e o sofrimento nos presentifica. É claro, agora sim, no sentido da fé, aqui está sendo apontado para Jesus Cristo. Vamos por partes. Primeiro, versículo 11. O meu justo justifica a muitos. Há uma relação no horizonte bíblico entre redenção e justificação. O conceito da redenção, o Goel, é o resgatador. A ideia seria, alguém tem uma grande dívida, uma soma impagável. Então alguém se faz seu fiador e entrega uma quantia, e aí no momento em que entrega essa quantia, a pessoa pode resgatar. Essa é a ideia do Goel. Jesus nos resgatou. Fica claro no Novo Testamento que ele nos compra com seu sangue. Então esse texto está apontando para isso. E a relação da redenção com a justificação. Porque a justiça é um conceito relacional. O que é a justiça? É o cumprimento das exigências necessárias. O que é justiça? É viver segundo a harmonia. Então, é no Cristo que isso se realiza. Porque na entrega do Cristo, no seu sofrimento, nós voltamos a estar em paz com Deus. Então é isso, né? Este é o horizonte. O sofrimento de Cristo é redentor, o sangue de Cristo nos justifica, paga a dívida que pesava sobre nós. Versículo 10. Este servo entrega a vida, e dessa vida entregue flui uma longa descendência. Há uma semente, olha só, a fecundidade que pode estar por detrás de todo sofrimento humano quando é devidamente assumido sem ressentimento, é ainda mais potencializada pela ação da graça divina. No sentido próprio, aqui se fala possivelmente do Israel que está no exílio. Ressignifica as dores do exílio, podendo ter a certeza de que o amor de Deus não se desidrata. O sofrimento é tornado uma oportunidade de Israel espalhar-se como o povo da aliança, dando a conhecer o Deus dos pais, o Deus da aliança, o Deus das promessas. Em sentido derivado, em sentido pleno, é o próprio Cristo. Esse é o horizonte semântico da fecundidade que realiza-se em Cristo. Aqui, ao falar dessa descendência, vamos ao versículo 11, onde se fala: por seu empenho da sua vida, ele há de ver a luz. Nós até dizemos em nossos ditos, a luz no fim do túnel, quer dizer, há um sentido
quando nós vemos sobre outra perspectiva, há uma luz. E aí se diz logo em seguida, versículo 11, e será saciado em seu conhecimento. O que é esse conhecimento? Essa revelação. É a significação pascal dessa primeira leitura. O significado pleno dessa primeira leitura é o atravessamento, é a Páscoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é esmagado, num desígnio imemorial do amor divino, que assume de modo consequente a dor, a morte cruenta do Cristo. Deus tem um desígnio de amor desde toda a eternidade. Esse desígnio de amor assume o infortúnio humano, assume as consequências do pecado. A grande consequência do pecado é a morte. Então, Cristo assume isso como filho amado, aí o desejo, ele quis, neste querer de Deus, no seu desígnio paradoxal, um pouco embaraçoso, mas um desígnio de salvação, porque no sangue dele todos nós somos redimidos, e aí a fecundidade da igreja. Esse é o conhecimento, Yadá, que não é apenas intelectual, não é apenas a junção deste ou daquele pensamento, não é um cálculo, não é um raciocínio, mas é a plenitude daquele conhecimento que nos salva, porque é por isso que Deus se revela, porque Ele nos ama, porque Ele te ama. Reze isso, e porque Ele deseja, mediante este conhecimento, estabelecer uma comunhão contigo. Esse conhecimento para além do raciocínio, essa razão para além de toda a razão, que nos faz sermos convictos de que tudo vai ficar bem, porque o Cristo venceu. Em chave messiânica devemos ler esta primeira leitura do profeta Isaías. É o Messias, que enmacerado pelos sofrimentos torna-se para nós causa de expiação. Ele que nos justifica. Sedaká, esta é a origem. Ele que nos faz justos. A justiça não é outra coisa do que nós sermos restabelecidos nesta união com Deus. Fomos criados num estado de santidade e justiça, que é obscurecido pela prevaricação, a queda dos nossos primeiros pais. O Cristo restaura isso em nós. E aqui é preciso ir à segunda leitura. O autor da carta aos Hebreus. Estamos aqui no capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 14 a 16. O que é que está lá? Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso mantemos firme nossa profissão de fé. Veja, a firmeza da fé, esperando contra toda a esperança como Abraão. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Olha só isso. O Salmo está dizendo assim: o Senhor pousa o seu olhar sobre os que o temem, que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, alimentá-las quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Seu santo nome é a nossa única esperança. Agora a carta aos Hebreus recolhe isso, a confiança do servo sofredor no Primeiro Testamento, que diz o Salmo: o Senhor pousa o seu olhar, não há sofrimento, meu irmão e minha irmã, que não esteja sendo visto por Deus. Nossas lágrimas todas estão sendo recolhidas. No tempo oportuno Ele nos fará justiça. Nós esperamos confiantes nele. Ele é o nosso Ezer, é o nosso auxílio, é a nossa proteção. E aqui na carta aos Hebreus a beleza de um Deus que quis nos amar com um coração humano, que se envolver com as nossas causas. Amar é envolver-se com as causas. Por isso Ele é um sumo sacerdote. Aqui mais uma vez estamos na analogia da fé. O sumo sacerdote era alguém que no dia do Yom Kippur oferecia um sacrifício em expiação dos seus pecados e do povo. Sacrifícios que não eram capazes de realizar aquilo que expressavam, em linguagem simbólica,
Agora nós temos um sumo sacerdote que entra no santuário uma vez por todas, oferecendo o sangue redentor da sua cruz. E ele é capaz de simpatia, sympathos no grego, de compadecer-se, pois ele mesmo está cercado de fraquezas, ele mesmo tem o seu perasmos. Peirados é o verbo. Foi tentado. Aqui, olha que coisa interessante. Provado. É um verbo no grego que pode ser lido em dupla acepção. Olha só. Medite sobre isso na sua vida. Verbo peirazo. Pode ser uma tentação. E na tentação a gente tropeça. Pode não vencer, né? Até Oscar Wilde, de uma maneira polêmica, diz: olha, se você sobreviveu à tentação, significa que ela não era tão forte assim. A tentação, o tropeço, aquele lugar onde nós pedimos: não nos deixes cair em tentação, porque é mais forte do que nós. Ele é tentado, foi tentado como nós. Mas a tentação pode ser também uma prova, porque o objetivo da prova não é fazer cair. O diabo tenta, Deus nos prova, no sentido estrito. Por quê? Porque o objetivo é de, na prova, fazer florescer a verdade. Tanto se atesta a firmeza da fé do justo, mantemos firme nossa profissão, quanto também nós podemos ser mais virtuosos quando enfrentamos as dificuldades da vida, com magnanimidade, com abertura à graça divina. O Cristo nos pode ser simpático, sympathos, porque ele mesmo é provado, foi testado, tentado. Por isso, ele sabe o que é a falta, o que é o desamparo, o que é a angústia, a nossa semelhança. Nossa semelhança. Diferentemente do que se pensava nos inícios da igreja, o sofrimento de Cristo não foi aparente. Jesus não retrocedeu no seu amor por nós. Ele entregou-se, doou-se, viveu cada instante dando-se, deu-se aos seus na Eucaristia até a última gota do seu sangue, onde entregou o Espírito, dizendo: tudo está consumado. Age assim, dando, doando-se, capaz de se compadecer de nós. Sabe, em sendo Deus, também verdadeiramente homem, o que é a falta, o que é o desamparo, o que é a angústia, o que é o desassossego da nossa condição. Os limites aqui estamos impostos, expostos, por isso é um sumo sacerdote. Se como sacerdote era um mediador do povo e Deus, assim o Cristo, no sentido pleno e inaudito, é mediador entre o céu e a terra, entre o eterno e o tempo, entre o humano e o divino. Aproximemo-nos, é o imperativo. Aproximemo-nos do trono da graça, aquele lugar onde Deus se assenta com a sua rares graça. Este conceito é a grande descoberta cristã. Aquilo que no Antigo Testamento era Hesed, o amor, a compaixão de Deus, no qual nós podemos confiar e nos fiar, desabrocha-se no sentido pleno em Jesus. Porque aquela graça de um Deus que dá a volta sobre si mesmo, essa é a profecia de Oséias, amando apesar do povo, agora cumpre-se em Jesus, e aqui introduz uma frase de Lutero. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Na verdade, não valeria a pena Deus nos amar, mas é precisamente neste lugar que Ele coloca, infunde amor, nos incita ao amor, porque esta graça que está cheia ao trono de Deus vai se desenvolvendo em nós, pelos sacramentos, pela oração. Tome consciência dessa graça em sua vida nesse momento. E assim, por que temos que nos aproximar do trono da graça? Porque é no trono da graça que nós alcançamos graça e o auxílio no momento oportuno. Que nós conseguimos diante desse trono o auxílio, porque Deus é a força da nossa fraqueza. Essa é a sabedoria da cruz, lembra o apóstolo Paulo. O Senhor escolhe o que é louco para confundir os que nesse mundo se julgam sábios. O Senhor e Deus escolhe aquilo que é fraco para confundir quem se julga forte. E escolhe aquilo que não é para confundir o que acha que é. Assim, o que é loucura para os homens é sabedoria de Deus. E o que é sabedoria para os homens é desprezível para Deus. Esta é a sabedoria escondida, oculta, de um Deus que se revela em suas fendas,
chaga do servo sofredor, no coração trespassado pela lança, há um coração sacerdotal no qual nós podemos alcançar o auxílio necessário. Peça ao Cristo que seja a força da sua fraqueza. Reze: Senhor, vinde ser forte em mim, vinde ser paciente em mim, vinde vencer em mim. E a misericórdia nesta chaga aberta do Cristo, podemos contemplar na imagem de nossa padroeira, o centro da imagem, esta chaga, este coração aberto, o coração do sumo sacerdote, no qual todas as nossas tentações, angústias, todas as provas são pequenas diante do amor que pulsa neste coração. E neste coração, nesta chaga, a divina misericórdia. Aproximemo-nos sem medo deste trono real, no qual nenhum de nós se sente inferior, porque somos elevados por graça divina, nos é dado participar. E aqui o Evangelho, aqui a pertinência do Evangelho. Mais uma vez os filhos de Zebedeu, Boanerges, filhos do trovão, dirigiram-se a Jesus dizendo: Rabi, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Ele perguntou: o que quereis que vos faça? Eles responderam: concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ah, como canta Caetano Veloso, a bruta flor do querer. Esta bruta flor do querer, nós padecemos por aquilo que nós queremos. Nós às vezes definhamos por causa de nossos falsos amores. Amamos bens, cargos, posições e por causa de tudo isso mesmo morremos. E é daí que vêm as rixas e as divisões. Os discípulos se sentem insultados pelo fato de que os filhos de Zebedeu querem lugar à esquerda e à direita e o Cristo tem que intervir. A bruta flor do querer. Queremos que nos faça. Concede-nos sentar na sua glória. Percebe? Aqui é o mesmo lugar do pecado original. Essa busca nossa por querer alguma coisa que a gente já tem. Nós já, por graça divina, podemos participar e nos aproximar do trono. Para que a gente vai ficar mendigando? Por que a gente vai ficar se matando em nome de alguma coisa que já nos é dado por chares, por chesed, por graça? E aqui seja me permitida uma pequena fofoca, porque o evangelista Mateus é ainda mais irônico do que Marcos. Marcos diz que são os filhos de Zebedeu que vão até Jesus. No evangelho de Mateus é a mãe, diz, a mãe dos filhos de Zebedeu que vão até Jesus pedindo: olha, separa um lugar VIP aí para os meus filhos. E Jesus diz, olha só, versículo 38, vós não sabeis o que pedis. É isso, nós de fato não sabemos o que pedimos. E às vezes não podemos receber porque pedimos mal. Falta-nos o conhecimento, a ciência perfeita. Voltamos a Isaías, capítulo 43, versículo 10. Nós não sabemos o que pedir. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, estão para além de nossas pretensões. E o Cristo, como bom mestre, um líder, é capaz de ordenar afetos. Chama para junto de si os discípulos e lhes fala: olha, os grandes do povo os tiranizam, os chefes das nações as dominam. Entre vós não deve ser assim, uma disputa desenfreada. Por que não deve ser assim? Prolongamos, porque nunca vai ser suficiente. Quando nós estamos num lugar, aí aparece um outro lugar e queremos ir para aquele lugar, sentimos inveja e ciúme daquilo que é do outro. Tomemos cuidado com este querer que nos devora. A vontade pode ser como uma criança, quer tudo que não alcança e quando alcança não quer mais. Jesus diz, quem quiser, olha só, ele ordena com a sua divina presença o querer. Não é que nós vamos ter uma visão depreciativa do querer. Que bom que a gente quer. Agora vamos querer as coisas certas. Quem quiser ser o maior, então busque no lugar certo. Seja aquele que serve. Pois o Filho do Homem... eu estou entre vós como aquele que vos serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É um texto lapidar, porque nesse nosso gosto de grandeza nós vemos aquele
que tem a máxima grandeza ao próprio Deus e não apegou ociosamente a ser igual a Deus, diz o Cristo, esvaziou-se de sua glória, kenosis, assumindo uma condição de servo e de escravo. O que o serviço nos ajuda? Como é que o serviço cura a nossa arrogância? Como é que nós entendemos que no serviço a gente se entrega e pode encontrar a luz desse conhecimento redentor? É que quando nós tomamos consciência, é isso que esse conhecimento nos traz, que é uma bela e nobre vocação, sermos capazes de corresponder às necessidades dos outros. Assim que Deus age conosco, com a sua misericórdia, compadecendo-se de nós, se preocupando sobre aquilo de que nós temos necessidade. O Senhor pousa o seu olhar sobre os que o temem, que confiam esperando em seu amor. Então temos que amar com o mesmo amor com que somos amados. Cada um cuide não apenas do que é seu, mas do que é do outro. Julgue o outro como mais importante. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que é um desenvolvimento teológico do que Cristo está dizendo aqui. Que ele veio para servir, esvaziou-se de sua glória, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Porque no serviço, na capacidade de corresponder à necessidade do outro, nós encontramos o amor criativo, o amor caridade, que é um dom de Deus agindo em nós. E no serviço, na dedicação ao outro, nós encontramos, irmãos e irmãs, nobreza e muita lucidez. Isso nos ajuda a não nos envolvermos em enrascadas por disputas de poder sem sentido e a sair delas. Que bom poder te ter aqui nesse momento tão especial. Que o Espírito te inspire os bons propósitos, esta lucidez que vem do serviço, e que a semelhança de Deus, que se revela em Cristo, a nossa vida seja uma contínua entrega, uma doação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gratidão a você que faz parte da família dos devotos da Mãe Piedade, que é responsável por tudo isso que de belo nós estamos fazendo. Não deixe de honrar Nossa Senhora com a sua contribuição nesse mês. Pouquinho para você, muito para a casa da padroeira e para aqueles que mais precisam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.